Só que nesse meio tempo, né, eu gosto de dizer isso de novo, isso na década de 90, eu virei para o meu diretor, eu virei para ele e falei assim, olha, meu marido está trabalhando em uma outra cidade, muito longe daqui, eu já estou aqui há quase um ano longe dele, mas agora eu resolvi que eu quero ter um filho, então eu preciso ficar perto do meu marido, que eu quero constituir a minha família. Uhum. E assim eu fiz, eu realmente saí da empresa. Você pediu demissão? Pedi demissão e fui e engravidei do meu primeiro filho. Que legal! Eu fiz exatamente, assim, planejei, eu até costumo dizer para as meninas assim, não ser mãe ou a maternidade não nos impede de continuar, de trabalhar, de continuar, de voltar, de sair, de voltar, né? É uma questão assim, de novo, é de querer, de ter a coragem de assumir que você pode ser mãe, né? E se planejar, né? E se planejar. Isso é um ponto muito importante, porque eu já ouvi isso de diversas mulheres que têm medo de engravidar por conta do avanço profissional. Sim. E ao mesmo tempo eu vejo mulheres, a minha própria esposa, que já era muito boa, e após ser mãe, eu vejo ela muito mais cuidadosa ainda com o ambiente de trabalho, percepções diferenciadas, e outras pessoas também trabalham comigo ao redor de mim, eu vejo essa percepção mais apurada ainda pelo fato de ser mãe, né? E então, na sua visão, a mulher tem que ter coragem para seguir a natureza. O que ela quer. O que ela quer. Eu acho que muitas deixam a maternidade como segundo plano, como se fosse uma opção. Ou eu vou para a carreira executiva, ou eu vou ser mãe. Perfeito. Não, eu sou prova viva que dá para ser os dois. Tá? E aí eu engravidei do meu primeiro filho e me mudei para Governador Valadares, uma outra cidade do interior de Minas. Só que esse filho a gravidez veio a termo, mas ele faleceu. Né? E teve complicações no parto e ele acabou não sobrevivendo. E nesse meio tempo, então, o marido veio morar aqui em São Paulo, em Jundiaí, a gente recebeu uma proposta, ele recebeu uma proposta e viemos morar em Jundiaí. Uhum. E aqui, também gosto de reforçar de novo, isso há muitos anos atrás, há 30 anos atrás, em que realmente eu tive muita dificuldade de voltar para o mercado, porque as pessoas olhavam para mim e falavam, poxa, você tem 24 anos, casada, você vai engravidar? Não tem vaga para você. Olha só. Era claramente um preconceito. E podia se falar sobre isso. Não tinha problema, né? Isso não era um problema. Mas só que eu persistindo, né? Fui fazendo, continuando, né? Respondendo a resposta de headhunters, de agências de emprego, aquela coisa toda. E arrumei um trabalho numa empresa de engenharia e construção em Jundiaí, na cidade onde eu morava. Só que não era mais gerente, eu já estava gerente, né? Mas falei, tá bom, não tem problema, vou ser subcontadora, vou começar de novo, deixa as pessoas me conhecerem. E fui realmente começar a trabalhar nessa empresa e foi super bacana, que eu fiquei lá por 4 anos. Nesses 4 anos, quando fiz 2 anos de empresa, eu engravidei novamente do meu filho, né? Hoje ele está com 27 anos, fez essa semana, segunda-feira. Bacana. Já é executivo, já está trabalhando, né? Super orgulhosa dele. E engravidei desse meu filho e, como era previsto naquela época, realmente o meu atual, naquela época, meu chefe, ele não agradou muito da situação. Né? Ele ficou assim meio baqueado, tipo como se eu estivesse contando alguma coisa que fosse absurda, né? Eu falei, olha, deixa eu só te contar uma história. Para mim ser mãe é muito importante. Então assim, se você achar que é importante, se você achar que não tem como, né, aceitar essa minha condição, eu peço as contas, perco todos os meus direitos trabalhistas, mas eu não perco meu direito de ser mãe, que é a coisa que eu mais quero na minha vida. Bom. E assim eu fui. Né? E ele ficou meio sem graça, porque ele percebeu que, né, foi indelicado e tudo. Mas aí eu consegui, tive meu filho e assumi essa maternidade com muito orgulho, que é uma coisa que eu sonhava muito, era uma coisa que eu queria, eu não seria talvez a pessoa tão feliz e realizada se eu não tivesse sido mãe, né? E quando eu voltei da licença maternidade, né, e depois que eu também gozei férias, fiz tudo que eu tinha direito, eu fiquei para ficar 6 meses com ele em casa, né. Quando eu voltei, ele chegou para mim, olha, eu vou te desligar realmente, porque, né, já tinha outra pessoa no seu lugar e tal, e fui embora para casa. E quando eu cheguei em casa, o dono da empresa me liga, olha, eu quero conversar com você. Eu falei, como assim? Não, vem aqui que eu quero ter uma conversa com você.
Quando eu descobri, ele queria me dar o cargo de gerente e assumindo o lugar que era esse meu chefe tinha até então assumido. Uau! Foi muito... Que louco isso! Foi muito louco, né? Cara, que virada de jogo, né? Foi porque eu falei assim, bom, eu realmente não esperava, né? E ele falou, não, é que eu perguntei ao pessoal, quem tocava aquela contabilidade é você, então eu quero que você assuma. Era a contabilidade das 4 empresas dele, eu me tornei, aí eu voltei a ser gerente de novo da empresa e tudo mais, com uma equipe. Que virada de jogo legal, hein? Foi. E assim, a gente não espera, né? Porque a gente não sabe quem está vendo mesmo o seu trabalho, como é que as pessoas reconhecem isso. E chegou até o dono da empresa, Sim. né? Meu Sempre trabalho. tem alguém olhando, né? Tem. Isso é um ponto importante, que às vezes as pessoas falam, pô, eu tô aqui ralando e ninguém tá olhando. Não, tem sempre alguém olhando. Foi muito bacana, eu também gosto de contar isso, porque a maternidade não me tirou, pelo contrário, me promoveu. Ou seja, o fato de eu estar com um filho pequeno, e foi muito interessante, eu falo que naquela época eu nem sabia muito pedir as coisas, o dono da empresa disse, quanto que você quer ganhar para assumir? Eu falei, nossa, nem pedi muita coisa. Boa. A gente nem sabe como pedir, porque é a primeira vez que você se coloca numa condição dessa. Situação dessa e é inesperado, né? Mas é muito gostoso quando você tem o seu trabalho reconhecido e, de novo, gente, pode ser... Sendo mãe, a maternidade não te pelo contrário, igual você falou, ela te enaltece, ela te dá mais força, te dá mais energia, isso sem dúvida nenhuma. A gente percebe que isso te dá mais energia, a gente fica muito mais ligada, a gente fica, né, talvez porque tem mais, né, tem o filho para cuidar, eu não sei, mas a gente se transforma talvez a nossa força se multiplique aí por 10, por 1000, não entendo, mas dá para ser mãe, dá para ser executiva, dá para ser promovida, dá para tudo. Que legal. Que a gente queira. E esse posicionamento que as empresas no passado tinham em relação às mulheres engravidarem, e que era totalmente aceito naquela época, embora fosse inadequado e enfim, a gente pode colocar aqui um monte de adjetivos para negativar essas atitudes, hoje já não é mais assim, né? Não. De maneira geral. Como é que você enxerga as companhias hoje? Elas são de fato mais humanas nesse fator? Léo, eu posso concordar com você em partes, porque eu tenho dado mentoria para muitas mulheres aí na sua faixa dos seus 30 anos. Muitas trazem para mim esse tipo de preconceito e preocupação, né? Eu acho que as empresas têm um esforço, né? Precisa muito mais, mas ainda as mulheres, quem eu já mentorei, estão congelando seus óvulos porque precisam assegurar de que elas podem engravidar depois da carreira. Ainda existe toda essa dúvida de quando que eu posso, né? Foi o que eu comentei logo no começo. Eu tenho que escolher, ou vou ser executiva ou vou ser mãe? Não, né? Ainda tem, né? Eu não sei se isso é um bias da própria mulher, né? Tipo, eu não posso, não me permito, ou se é ainda da sociedade como um todo, né? Mas eu vejo as empresas se esforçando, eu vejo empresas que contratam mulheres grávidas, isso tem sido mais frequente, mais recorrente, né? Mas eu acho que tem um trabalho enorme, Léo. As pessoas ainda, acho que também pelas mulheres, como eu falei, eu acho que a gente tem esse preconceito que não é uma coisa, não é muito falado, né? É meio velado. A gente, na nossa atitude, a gente acaba se boicotando porque em algum momento você sabia que você tinha que fazer uma escolha, que você não podia ser mãe e ser executiva, né? Eu acho que isso é um bias muito forte. Não, sem dúvida. E nesse seu papel de mentora, né, que é um outro chapéu que você exerce, que é um papel muito bonito, inclusive, que é entregar para determinadas pessoas aquele conhecimento, aquela experiência que você tem e que ajuda a pessoa a tomar uma decisão, né? Mas que você não pode simplesmente falar faz isso ou faz aquilo, a pessoa é que tem que tomar a sua própria decisão. Então, mas eu acredito que ao compartilhar esse conteúdo, essa experiência, essa visão, as mulheres têm talvez se sentido mais encorajadas para tomar um caminho que leva àquela realização pessoal junto à realização profissional, né? Seja a maternidade, seja um curso no exterior, seja qualquer coisa que vai trazer a felicidade interior para ela, né? Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que se priorizar, né? A mulher, ela não, é mais difícil ela colocar ela como a primeira prioridade da vida dela.
né? Então tem sempre, ou é o filho, ou é o marido, ou é a casa, ou são os pais, e ela vai ficando na última prioridade, né? Então eu costumo dizer muito para as minhas mentoradas, e dizer, olha, se priorize a sua vida, priorize aquilo que você quer, se é realmente a carreira e qual carreira que você quer desenvolver, mas coloque você na prioridade. E isso é muito difícil pra gente, né? De novo, pra mulher, porque a gente, quando a gente tem, né, principalmente a maternidade, é difícil a gente se priorizar, né? O filho vem em primeiro lugar, Sim, né? Sempre, não tem jeito. Acho que ir pro resto da vida, né? Mas pensando assim, de uma forma, você tem que sempre se policiar e ter isso como colocar no mindset mesmo, né? E se gostar muito, se valorizar.